Sobre a questão do Hamas e da Palestina, Israel, primeiro que o governo Lula está, de alguma forma, e agora o PT no caso, não vou nem dizer passando pano com o Hamas, mas engrossando todo um discurso anti-Israel, anti-judaico, é algo completamente cabível dentro da cosmovisão esquerdista. Karl Marx, o grande pensador do marxismo, fundador dessa cultura política, nem é uma corrente, é uma cultura política, escreveu um livro chamado sobre a questão judaica. Este livro é antissemita do começo ao final. Você pega as manifestações de esquerda, e aí a gente tem até o caso do Chomsky e tantos outros intelectuais de esquerda sobre o Estado de Israel, eles defendem que o Estado de Israel deixe de existir. Quando o PT, em sua nota, fala sobre a solução de 2 estados, é porque ele sabe que a solução de 2 estados é uma não solução. Se coexistirem ali, a guerra será contínua. Havendo um Estado da Palestina, se tornará uma guerra regular. Estado contra Estado. Porque a existência de Israel é tratada não só pelos povos da Palestina, como pelo Irã, pelo Iraque que está ao lado. Agora menos, porque se tornou durante o tempo um país quase sem governo, mas pela Arábia Saudita e por tantos outros países da região, como um país ilegítimo, como um país que deve ser varrido do mapa. Falar sobre uma solução de 2 estados é falar sobre uma não solução. E a gente nunca pode falar, eu acho que é um erro, quando a gente tenta fazer uma diferenciação do povo palestino com o Hamas. O Hamas é o meio de ação necessário para a causa palestina. Quando, em 2006, houve a última eleição lá, o Hamas foi eleito. Sabe o que fez o Hamas crescer em popularidade e derrotar o Fatah? Simplesmente lançaram ataques terroristas contra Israel. Em questão de 3 meses, dobrou a intenção de voto para o Hamas. Não, e de lá para cá, qualquer pesquisa demonstrou crescimento na aprovação ao Hamas. Após essa guerra, vá e faça uma pesquisa. Obviamente, agora não pode, mas faça depois. E verá que crescerá o apoio ao Hamas. E isso não apenas lá na Palestina. Basta ver as manifestações ao redor do mundo de pessoas afirmando seu apoio ao Hamas. Tá, Orlando, mas deixa eu fazer uma ponderação aqui, aproveitar um pouquinho da tua fala, desculpa te interromper. Esse crescimento de apoio ao Hamas não se dá também por um sentimento de revanchismo da população palestina, que eventualmente está vendo ser colocada no debate público como tendo a sua pauta, que é legítima, atrelada necessariamente a um grupo terrorista. Tem que fazer essa ponderação também. Porque o que eu acho? Eventualmente, a Palestina pode estar vendo o seguinte: estão juntando o Hamas como se o Hamas e a Palestina fossem a mesma coisa. E a população da Palestina ficar indignada quanto a isso. Aí, de forma como ficou muito indignado, eles foram lá e votaram. Massivamente. Depois votaram de novo, aí varreram o Não, Fatah porque tu de pode lá. olhar que a atuação do Hamas hoje na Palestina, salvo engano, tem apoio somente de 3 a cada 10 palestinos. 6 6. a cada 10. É bastante, 6 a cada 10. É 60%? 60%. Apoia? Sim. Sim. Então retiro o que eu falei. É um problema grave. É um ponto. Imagina um cessar-fogo. Mais. Se hoje são 60%, após a guerra, quando fizer uma nova pesquisa, verá que isso, na verdade, está com 80%. O Fatah não está hoje na região A e B da Cisjordânia encaixotado, sem ter legitimidade em Gaza, por uma questão de conjuntura geopolítica. Mas é uma questão interna. Em Gaza,
a legitimidade do Hamas se dá através da força. Não existe uma linguagem dentro de Gaza que não seja o da força. Esta é a única linguagem entendida e pretendida naquele território. Não porque são selvagens, mas porque entendem que Israel é o império a ser derrubado e que, assim como astrogodos, entre outros, foram bárbaros para derrubar o Império Romano, eles têm que agir com os meios de ação que têm em suas mãos. Seja pau, pedra, faca, arma, mas que seja corpo a corpo até acabar com todos os judeus que estão em Israel. Orlando, eu tenho a impressão de que estamos vivendo uma era no que os conflitos internacionais estão sendo menos mediados. O que eu quero dizer com isso? Nós vemos nas últimas décadas um período no qual o Conselho de Segurança da ONU, a OTAN, etc., tinham uma proeminência sobre a decisão do que era um conflito a ser legitimado ou que era um conflito a ser intervencionado por potências externas e detido. Então a gente teve as guerras da Sérvia que foram detidas pela OTAN, a gente teve uma série de conflitos aí na Europa e fora da Europa que tiveram uma forte presença da Organização das Nações Unidas e da OTAN para que fossem mediadas e se encerrassem de uma forma ou de outra. E depois da invasão da Ucrânia, primeiro a invasão da Crimeia, que aconteceu uns anos atrás, na qual a Rússia simplesmente invadiu a Ucrânia, tomou a Crimeia, elas por elas. E agora, mais recentemente, que a Rússia invadiu a Ucrânia, está praticamente já com a totalidade do território sob seu controle e elas por elas. Assim, o conflito, obviamente, se mantém como uma espécie de guerra de trincheiras, não, guerra de guerrilhas, mas a verdade é que o Estado russo adentrou o país e se fez presente e tomou uma enorme parte do território e não há OTAN. No máximo, há sanções econômicas aqui e ali, as quais, assim, a efetividade pode ser duvidosa. E parece, então, que, de modo geral, as nações que estavam anteriormente fazendo essa grande mediação dos conflitos internacionais ao redor do mundo estão hoje numa posição muito mais frágil e muito menos interessada em realizar essa mediação. O que faz com que talvez nós vivemos uma era na qual o mais forte possa se impor de uma forma muito mais prática. E aí seria esse o momento no qual Israel utilize-se dessa falta de mediação internacional para tomar o resto do espaço da Palestina? Resolver o conflito de uma vez por todas? Você acha que isso é uma possibilidade? Eu até escrevo no meu texto, nesse texto tem tudo, né? Qualquer assunto eu tô falando, no meu texto, né? Ai, como ele é bom, nossa. Como ele nossa, pensa como antes ele é das maravilhoso, coisas. como ele se antecipa nas pautas. Mas é porque nesse texto eu falo que Israel tem a chance de implementar de fato uma tal mudocracia. Isto é, de fato, fazer seu país ser uma... Já é um estado confessional, mas fechar de toda forma, fazer o seu país voltados para os judeus, formar um etno-estado confessional, militarizado, de modo a poder proteger os seus. Agora, essa é uma visão que Israel deve ter, e Bibi Netanyahu deixa claro ter, e que está correta. Agora, eu não quero fazer aqui também uma crítica moralista em relação aos palestinos, porque como se fosse assim, eles não estão pensando nos direitos humanos nesse momento. Aí aqui eu vou ter que fazer meio que Joseph de Maistre, que ele fala que ele já conheceu o alemão, o italiano, o luxemburguês, mas nunca conheceu esse tal de humano. A gente tem que pensar que o quê? O que é que forma verdadeiramente uma sociedade? A religião, certo? Israel é a sociedade que é porque está alicerçada sobre uma religião. Os palestinos também professam sua religião, professam aquela tendência religiosa que eles estão filiados. Então, eles estão tentando fazer a sua sociedade baseada nisto. Quando eles desejam a morte dos ímpios, fazem baseado nisso, não nessa questão abstrata de direitos humanos. Então, eu acredito que
em uma guerra que quem pode mais vai chorar menos, Israel tem todas as chances possíveis para implementar dentro de seu território e até anexar novos territórios, aumentar o seu espaço, uma verdadeira talmudocracia. E que o Hamas querendo e o Irã apoiando, que façam a sua intifada islâmica para defender aquilo que é mais importante dentro de qualquer sociedade, que é seu aspecto religioso. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Na verdade, eu queria até ter falado na live da tarde sobre como que vai ser o pensamento da sociedade israelense agora, que tem uma ala de esquerda muito grande, né? Lá a esquerda quase ganhou a última eleição. E eu tava vendo, eu tenho uma amiga que mora lá, já foi morar lá um tempo. Ela é LGBT, né? Ela casou com uma mulher lá. Ela era muito feminista, muito de esquerda, sabe? 2 estados e tal. Só que o que aconteceu lá foi um choque tão grande pra sociedade lá. Ela tá sangue nos olhos, ela tá só pró-Israel. Total, o povo lá tá com sangue no olho. Eu tava vendo uma reportagem, um influenciador de esquerda postou um vídeo de uma manifestação em frente ao escritório do Netanyahu, o pessoal chamando ele de genocida. Eles falaram, olha, até o povo de Israel tá chamando Netanyahu de genocida pelas ações em Gaza. Mas quando você via a reportagem, era em inglês, e você viu o que estava acontecendo, eles estavam chamando ele de genocida por não ter agido antes em invadir Gaza. Agora, Junito, só para concluir, já falei pra caramba, mas também existem muitos judeus, e no Brasil a gente tem o caso do Breno Altman, um antissemita, assim, de forma a colocar inveja em certos austríacos na década de 30, mas não existe nenhum povo que conte com tantos traidores quanto o povo judeu. Não fossem seus traidores, boa parte das campanhas antissemitas durante a história não teriam prosperado. Seja hoje Soros financiando a causa palestina, e financia, antes que falem bobagem, ele financia sim, a Open Society Foundation vai lá e faz financiamento à causa palestina, causa anti-Israel. Outros, como a gente conhece, já leu na história, vários judeus que durante o regime nazista foram colaboracionistas do regime nazista. Poucos povos contam com tantos traidores quanto o povo judeu. Eu não queria ter gente lá gritando, chamando de genocida pelo motivo errado, como se agora a gente estivesse cometendo genocídio contra a Palestina, contra a Gaza, etc. Porque há, de fato, um envenenamento ocidentalizado ali dentro. Me parece que a guerra simplifica as coisas, né? A vida é muito mais clara durante uma guerra. As necessidades e os objetivos são muito mais claros. Os problemas ficam numa perspectiva muito mais óbvia. Então, me parece que a esquerda pós-moderna, a esquerda dos costumes, tende a enfraquecer-se muito num país que vive um conflito de guerra. Porque esses temas que são tão centrais para o debate cultural pós-moderno, de identidade de gênero, de desconstrução de teorias e perspectivas do patriarcado, tudo isso parece fútil e se desmancha no ar na presença do perigo iminente da morte. Então eu acredito que a tendência é que se exaura quase completamente esse debate da política israelense nesse momento. Talvez, obviamente, volte no futuro, provavelmente deve retornar no futuro, mas nesse momento eu creio que esses temas se apagam, como se eles jamais existissem. Vira e mexe, eu recebo, Renan, sou de estado, Renan, sou de São Paulo, Renan, sou de não sei o que, você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo, se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você, você vai no congresso, vai entrar em contato nossa equipe com você, a galera entra mesmo, e a galera vai, você vai conseguir no congresso, vai ser o maior evento de política do ano.